Fala, alunos e alunas! Excelente noite! Chegando aí para mais uma grande transmissão ao vivo diretamente aqui do Instagram do Acerte Concursos. Nós estaremos hoje com mais um grande mestre, mais uma grande personalidade do cenário de concursos públicos. Hoje a nossa transmissão, os nossos ensinamentos estarão juntos com o professor Luiz Ubrit, da disciplina Informática, disciplina esta que cada vez mais vem sendo a objeto de abordagem nos diversos concursos públicos. Eu brinco que português, sem dúvida, é a disciplina que tem a maior tradição no cenário de concursos públicos, e se eu puder encaixar uma disciplina que vem ganhando a máxima força e que atingiu o seu ápice lá no ano de 2018 com o concurso da Polícia Federal, onde nós tivemos, por exemplo, 24 questões apenas, 36 questões apenas da parte de informática, ou seja, foi um núcleo só para a parte de informática avançada e dentro da parte atinente às carreiras policiais. Então é muito importante que neste processo que a gente está vivendo, a estratégia ela é fundamental. Se você não tem estratégia para ser aprovado ou para ser aprovada, nada feito. Você está vivendo do estudo da esperança. E o que? Olá, gente, excelente noite. Fala, Robson, fala, Lacerda. Excelente noite, pessoal. Então, você não pode viver do estudo da esperança. O que é o estudo da esperança? É justamente aquele em que você simplesmente começa a estudar de uma forma aleatória, apenas com os conteúdos que você gosta, e acha que de repente no dia da prova você vai lembrar de tudo o que você estudou e que vai cair exatamente da forma que você estudou. Esse é o estudo da esperança. É aquele que você continua fazendo, mas não sabe onde está, não sabe que resultado vai alcançar, se você está perto, se você está longe. Todo esse processo eu intitulo de estudo da esperança. E é isso que nós devemos reduzir ao máximo, sempre buscando um estudo estratégico, um estudo que você sabe exatamente onde você almeja chegar. O nosso convidado chegou, professor Luiz Ubrit, vamos conversar com ele. Então vamos nessa. Olha só. Vamos lá. Professor Luiz Ubrit, trazendo aí tudo certo. Vamos lá. Pronto. Então, nessa transmissão, nós vamos falar. Olá, professor, excelente noite, tudo bem? Boa noite, mestre Alan. Tudo tranquilo? Tudo bem com o amigo? Tudo tranquilo. A saúde vai bem, é o que é o mais importante nesse momento, né? Perfeito, tenho certeza. E você, como está? Como é que estamos vivendo esse processo? Bem, graças a Deus, Alan. Antes, só saudar a todos, né? Boa noite. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar participando de uma conversa tão gostosa e prazerosa. A gente sente falta desses momentos, né? Fico muito feliz de estar com você e estar com todos. Então, um grande boa noite a todos que nos acompanham. Muito bem, Alan, dentro da possibilidade, né? Obviamente que dentro de um período bastante diferenciado que todos nós passamos, e enxergar esse contexto é muito importante, né? Mas você bem citou, saúde em primeiro lugar, isso, né, mantido, saúde da família perfeita, plena, e dentro do possível, muita coisa boa acontecendo. Legal. Hoje nós estamos, né, tem 2 semanas já, com a maratona de lives. Inicialmente nós fizemos uma maratona envolvendo casos de sucesso, foi a primeira etapa, junto com algumas mentorias. Na semana passada nós iniciamos a maratona com especialistas, tá certo? Grandes colegas. Semana passada nós falamos com a Vanja, falamos com o Wagner, falamos com o Levi. Então, de fato, nós estamos numa caminhada muito bacana. E não poderia ser diferente da gente falar acerca dessa disciplina que vem crescendo e muito. Lá em 2018, eu já conversava com você, a informática atingiu aquele ápice no concurso da Polícia Federal, né? Que, perfeito. Informática avançada, uma linha de 36 questões da disciplina informática. Conta pra gente como é que você está enxergando
esse cenário dessa disciplina que eu considero como a mais promissora hoje em termos de novidade, vamos dizer assim, e de crescimento no cenário de concursos públicos. Conta pra gente. Perfeito, nós vivemos um momento de incertezas em todos os aspectos, né? Mas isso se traduz, de alguma forma, na disciplina de informática. Nós vínhamos de uma informática que antes era muito pouco cobrada, como você bem colocou, 2017, 2018 começa a crescer, começa a tomar forma e começa a ser cobrada em todos os concursos. E aí, quando chega 2018, estávamos todos felizes, né, dentro da nossa bolha de certezas, sabíamos como a disciplina de informática ia ser cobrada em qualquer concurso, feliz da vida, sempre ensinando, né, de alguma forma dentro do mesmo padrão. Mas desde 2018, o concurso da PF começou a mudar toda essa atmosfera com cobranças bastante diferenciadas, né? Então, hoje, se falar de informática sempre é um ponto de interrogação. Que informática nós estamos falando? Você tem cobrança de Windows ou também tem cobrança de Linux? E agora, só para citar o exemplo, né? Tivemos o lançamento do edital, por exemplo, Polícia Civil do Paraná. Aí não cobra só Windows nem Linux, já cobra Linux com uma distribuição específica, que é o Ubuntu. Você verifica que a disciplina está sempre em constante transformação, né? Depois do concurso da PF, que começou a ter várias cobranças de disciplinas diferentes, você pega, por exemplo, agora o edital da DPEM, né, vigente, que muitos estão se preparando, aí você verifica uma cobrança de uma disciplina que nunca antes tinha sido cobrado, nem o concurso da polícia, nem o concurso da área fiscal, que é Power BI. Já ouviu falar, Alan, de Power BI? Só do BI. O BI uma ferramenta da Microsoft que se presta justamente à realização do BI dentro de uma empresa, né? Mas aí você fica se perguntando, sim, mas o que vai cair na minha prova? Será que são conceitos de BI? Será que é o uso específico da ferramenta? Então, ela é uma disciplina em eterna mutação, e o que a gente espera para frente é muito desafio e muita alegria, né? Porque quando a gente tem essa abordagem, de um lado, assusta muito, porque você se sente sempre inseguro. Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? E a gente tem que assumir que nunca está pronto. Mas, por outro lado, uma janela de oportunidade muito grande, porque informática é uma delícia. Informática é uma disciplina que, quanto mais você consegue amadurecer conceitos de uma base, você só tende a crescer, e às vezes eles fazem uma pergunta do nada, assim, de Power BI, que eu nunca vi na vida, mas eu já tenho uma bagagem tão grande dos conceitos que eu consigo me defender numa boa. Então a gente tem uma perspectiva muito bacana para frente de quem está estudando e continua crescendo, só tem a se dar bem. E nessa linha, Luiz, é muito importante isso que você traz da questão da janela de oportunidades. Eu gosto muito de trazer esse cenário quando trato da questão de produtividade, de performance de estudantes. O aluno precisa enxergar que quanto mais se mexe num cenário e quanto mais ele é comprometido, isso é melhor para ele. Porque a gente tem profissionais de extremo reconhecimento no mercado que está em constante atualização. E a gente sabe que, com certeza, quando ele foca no processo e ele entende, ele assiste uma aula sua, uma aula de Regébio, uma aula do Raimundo, a aula dos grandes professores de informática, com certeza, o que ele vai conseguir enxergar? Que ele está conectado com a realidade. E isso Perfeito. É muito importante porque tem pessoas que pararam no tempo. Então, pessoas que estudaram há muito tempo nunca ouviram falar no Power BI, por exemplo. Então, essas pessoas que ficaram lá estagnadas, é ótimo, porque você que é comprometido com a sua produtividade, com a sua performance, você vai ter o melhor de profissionais que, de fato, estão engajados nessa mudança. Então, eu queria que você falasse um pouco, Luiz, de quando você tem esse cenário dessa volatilidade, o quanto essa janela de oportunidade, você trouxe isso, mas o quanto pode ser importante, como aconteceu, por exemplo, na PF. Na PF tinha muita gente que não estava esperando isso. E como é que você visualizou? Eu me lembro que nessa época você ficou louco, mas eu queria também que você trouxesse isso em termos de resultado dos alunos. Como é que você sentiu esse feedback? Como é que foi esse cenário para você? Porque a gente vem vivenciando essa experiência há quase 2 anos. Quase 2 anos, não há 2 anos, né? Porque a PF exatamente nós temos 2 anos. Agora no mês de junho. Foi quando saiu exatamente o edital.
E eu me lembro que a nossa turma começou, foi logo após um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Por isso que tenho certeza que foi lá realmente em 2018. Nunca vi, foi a coisa mais inusitada do mundo a gente começar uma turma após jogo do Brasil de Copa do Mundo. Espero não ter zicado o resultado da Copa do Mundo. Não, melhor a gente pular essa parte. Mas a ideia, Alan, justamente, dentro dessa ideia de você ter desafios, eu acho que isso é extremamente benéfico para o candidato bem preparado e que quer se encontrar realmente num caráter de diferenciação. Algo que eu sempre trago para os meus alunos como um grande motivador, na disciplina de informática, que nós precisamos reconhecer, é uma disciplina bastante difícil, né? Inclusive, quando você me convidou para falar um pouquinho sobre algo, né, que fosse interessante para os nossos alunos, nesse período de quarentena, a primeira coisa que me veio à mente foi essa ideia, né, de que o conteúdo, se você continuar não trabalhando nele, ele vai se perder, e em informática isso acontece de uma maneira assustadora, só para usar um termo do momento, né, exponencial, digamos assim, porque informática é uma disciplina que a gente precisa reconhecer que ela tem 3 pontos negativos. O primeiro grande ponto negativo, e eu como professor de informática eu choro dizendo isso, mas se eu não assumo isso, eu não faço a prestação do melhor serviço para o meu aluno, é que informática, diferente de outras disciplinas de conhecimento básico, por exemplo, português, por exemplo, matemática, o primeiro contato que o aluno que se prepara, o concurseiro se prepara para um concurso, é comigo muitas vezes, né? Português ele estuda a vida inteira, e pelo amor de Deus, português é extremamente difícil, não é isso que nós estamos dizendo, que isso torna mais fácil, mas o aluno já tem um certo convívio com o português, já tem um certo convívio com matemática. Informática é a primeira vez. A segunda ideia de dificuldade é que mesmo as disciplinas que o aluno vai estabelecer pela primeira vez, né, por exemplo, digamos que direito ele nunca tenha visto, mas ele se identifica porque na faculdade ele está buscando essa área, ele enxerga algo que ele já está trabalhando, já fez um trabalho no mercado de trabalho ou na graduação, enfim, ele tem uma afinidade momentânea que em informática, tirando o WhatsApp e Instagram, também não acontece. E aí o terceiro ponto, que é o ponto que você tocou, o aluno ele não enxerga utilidade futura após a aprovação. Porque a pergunta que eu mais recebo é essa, Alan. Por que eu estou estudando isso? Aí eu sempre respondo, é para conquistar a sua vaga. Porque é a verdade. Mas, tirando o conquistar da minha vaga, eu vou fazer o quê com isso que eu estou aprendendo? Porque o aluno sempre percebeu uma desconexão muito grande com o que estava sendo cobrado e o cargo que ele vai vivenciar em vida futura. E graças a Deus, parece que as nossas bancas estão agora encontrando finalmente a cobrança que deveria ser feita. Quando você começa a ter cobranças de bancos de dados para a área fiscal, de Power BI para você trabalhar com uma disciplina que é super, digamos assim, atual, né? Ciência de dados, Business Intelligence, você começa a vislumbrar um cenário onde você está estudando algo que você se identifica, você verifica utilidade, eu vou usar isso no futuro, eu quero aprender de verdade. E isso é um benefício fantástico para quem está estudando. Quem já estudou comigo sabe que o meu grande trabalho inicial, em todas as turmas que eu pego, é na primeira aula desconstruir essa péssima imagem que a informática tem, fazendo com que o aluno comece pelo menos a gostar de estudar, porque quem estuda sem gostar é um desafio triplo ou quádruplo. É muito complicado você investir tempo naquilo que você não gosta. E o elogio que eu mais gosto de escutar do meu aluno é quando ele me diz no final do curso assim, Alan, ele diz, Luiz, não é que eu esteja gostando de informática, mas você me fez pelo menos não detestar mais. Eu já saio assim maravilhado, porque foi um processo de transformação extremamente importante. Então, quando a gente começa a verificar que essa cobrança está mudando, você tem benefícios claros de você começa a se identificar com a disciplina para o hoje e para o futuro. Você estuda com maior prazer, você estuda com afinco porque você enxerga a utilidade. Mas você começa a fazer associação com aquilo que você precisa e você, de fato, começa a entender com muito mais facilidade porque você enxerga onde você realmente está utilizando. E aí o terceiro ponto, olhando por caráter só da prova em si, quando você faz uma prova de concurso, você não precisa entender informática. O que você precisa é
fazer mais pontos do que a sua concorrência, sendo bem Sim. honesto. E nesse sentido, quando você começa a pegar novos assuntos, você, à primeira vista, pode até dizer, meu Deus, eu já sabia tudo, e agora vai abrir um leque onde talvez eu erre questões. É justamente o contrário. Quando você está numa zona de conforto que você já sabe tudo, você não cresce mais, e a sua concorrência está alcançando você, e o diferencial que você fazia prova a prova vem diminuindo, 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 mas quando abre um novo assunto e você já tem uma base muito bem constituída e o seu concorrente ainda não, ele não vai saber nada sobre esse novo assunto. E você vai rapidamente conseguir continuar fazendo diferenciais. E é isso que tem acontecido na disciplina de informática. Nós temos visto os bons candidatos fazendo muito ponto em diferencial em relação à concorrência. Cada vez que se abre um novo assunto, isso é uma nova oportunidade. Perfeito. E nesse cenário que você acabou de trazer, de quando você tem uma trava muito grande em relação a determinado conteúdo, isso tem muito a ver com o quarto pilar da aprovação. Isso tem muito a ver com a questão da inteligência emocional. Eu sempre digo que existe um fator que ele está distribuído em 3 que vai levar a um quarto, que é o PSA. É o pensar, é o sentir e é o agir. Então, de repente, se você fala assim, eu vou para aquela aula de informática que eu odeio, isso é um pensamento negativo. Isso vai gerar um sentimento, e esse sentimento é de repulsa. É automático. E se vai gerar um sentimento de repulsa, você não vai querer estudar. E se você não vai querer estudar, você vai ter uma inação ao invés de ser uma ação, e isso não vai gerar resultado. É muito simples, é o PSA igual a R. Isso acontece, Alan, só com informática? Lógico que não. As grandes travas da matemática, como a gente estava conversando aqui com o Wagner na semana passada. Matemática não é para mim. Isso acontece também, Luiz, no âmbito do direito. Então, por exemplo, é muito comum que o aluno ele se apegue a detalhes como a linguagem. É lógico que nós, enquanto professores, precisamos ser facilitadores. E a gente sabe que a linguagem é um fator de segregação. Isso acontece muito nas faculdades. Mas ele também não precisa ser formado em direito para passar no concurso. Então, a gente traz muito isso. Então, quando o indivíduo traz, meu Deus, o que diabo é uma lead? Aí ele, meu Deus, meu amigo, é um conflito, viu? Você basta saber que é um conflito e tá tudo certo, entende? Então, é um conflito qualificado, pronto. Então, eu sempre trago essa linha porque isso vai possibilitar a conexão do aluno com o conteúdo. Só que, exatamente nisso que você falou, desse fator de diferenciação, o que é que eu enxergo? Que, sobretudo, aqueles alunos que começam a, cada vez mais, alcançar patamares mais elevados, e aquele que já está preparado, que não quer sair de uma zona de conforto, ele diminui esse desvio padrão, vamos dizer assim. Quando isso acontece, é porque os novos, e os alunos que não estão atentos, os veteranos, se eles não estiverem atentos, eles acabam sendo engolidos, é que ele precisa se preocupar com o como. Ele precisa se preocupar com a estratégia. Então, hoje ele sabe que ele tem um objetivo. Eu quero atingir um cargo federal. Ok. Ele vai lá e define a carreira. É carreira, imagine, policial, é carreira administrativa, é carreira em tribunais, pouco importa. Mas ele esquece que ele precisa percorrer um caminho. E esse caminho envolve diversas disciplinas. E ele esquece ainda que precisa organizar esse processo. Então, é justamente aí que, quando a gente pensa em informática, a gente vai ter assuntos de hardware, a gente vai ter assuntos de segurança da informação, a gente vai ter assuntos de internet, de tanto fazer mentoria, essa zorra já está na mente. Já está aprendendo, Alan. Pois é. Então, tô perdendo meu espaço, hein, Alan? Jamais. Como eu brinco, conteúdo é Luiz na veia. Então, é necessário que a gente faça um processo de organização, e nessa organização, sem dúvida, tem assuntos que levam um cenário de exigência maior do candidato, principalmente aqueles que não têm um contato muito grande com a disciplina, que está tendo a primeira relação, e de repente ele veio de uma linha de humanas e não de exatas. E então,
Fala para a gente hoje, Luiz, o que é que você vê como tendências? Sobretudo em conteúdos de informática, a gente tem aqueles que são tradicionais, eu acho que é bem importante a gente trazer uma linha de escalonamento, mesmo como uma mentoria de como ele estudar a informática. E o primeiro ponto que eu trago para que ele consiga fazer isso de uma forma eficiente é ele traçar os temas. Então a gente poderia estabelecer aqui como temas os temas mais tradicionais e aqueles temas que são, vamos dizer assim, os que são queridinhos da vez. O que é que estão por vir? Como você intitulou, talvez segurança da informação, mais para a linha da área policial, banco de dados, mais para a linha da área fiscal. Como é que a gente pode delinear este processo? Perfeito, Alan. Nós temos, de alguma forma, uma cobrança clássica que se estabeleceu e continua vigente. E essa cobrança clássica se dá numa disciplina que eu nomeio como hardware, que em muitos editais cai como conceitos de hardware e software, conceitos iniciais, mas eu costumo brincar que software se estuda em todo o resto da disciplina, então a única que foca em hardware é essa, conceitos iniciais de informática. Depois você tem conceitos de redes de computadores, que é a internet, intranet, todos esses conceitos vinculados, uso de navegadores, uso de e-mail. Aí você tem conceitos de segurança da informação, cada vez mais importantes, principalmente nesse cenário atual, onde tudo é online. Aí a gente tem que se ligar em temas super atuais, inclusive, né? Será que o Zoom tem problemas ou tinha, já foram corrigidos? Um dos assuntos que, né, durante a quarentena se levantou, por exemplo. Aí nós temos uma disciplina, que é uma disciplina de sistemas operacionais, onde você vai ter, francamente, a cobrança de Windows e, vez por outra, Linux, dependendo muito da área de atuação de cobrança ou da instituição do seu perfil, mas geralmente na área policial nós temos uma cobrança de Linux muito forte, sempre Windows, invariavelmente. Depois nós temos o pacote de soluções de escritório, aí você tem o famoso pacote Office, onde nós temos duas versões também, o da Microsoft, que sempre cai, e de vez em quando o BR Office, que é, digamos assim, ainda hoje loucura, cobrado, quando o nome já é LibreOffice faz tempo, mas o nome mais usado por empresas editais ainda é o BR Office. E aí você tem o Word, Excel e PowerPoint, onde o Word e Excel são assustadoramente mais cobrados do que PowerPoint. Então, essa é a base que todo candidato tem que estar muito bem preparado. O que começa a crescer a partir daí? Conteúdo básico, né? Seria conteúdo básico aí. Básico, perfeito. E aí, na minha visão consolidada já de muitos carnavais que a gente vem trabalhando, conteúdo a conteúdo, edital a edital, você tem nessa grande base 80% da cobrança de quase todos os editais. Quando você se dá conta disso, a gente começa a estudar da maneira correta, primeiro consolidando essa base. Eu recebo muito comentário assim, de alunos, principalmente no nosso, né, no Instagram, entra no privado e manda uma mensagem, preocupado com questões. Luiz, fiz uma questão da última prova da PF, e lá caiu uma pergunta sobre máscara de rede, e eu não sei o que é uma máscara de rede. Aí eu devolvo a pergunta, eu pergunto assim, vem cá, você sabe o que é rede, para começar a ideia? Depois de saber o que é rede, você sabe o que é endereçamento IP? Você sabe o que é o endereço IP? Depois do endereço IP, você sabe quais são as classes de endereço IP para depois saber o conceito de máscara. Quer dizer, não adianta você querer queimar etapas pulando para saber o que é uma máscara de rede se você precisa desenvolver uma base, e essa base que nós atacamos, né, por exemplo, no nosso essencial, fazemos isso em 10 aulas, defende certamente você em 80% dos editais, em 80% das questões. Então, o primeiro passo é saber essa base. Aí, claro, você, sabendo já, por exemplo, uma área que você vai ter uma atuação, eu quero fazer carreiras policiais, lindo. Aí você precisa saber especificamente para essas carreiras o que o conteúdo chama atenção. Por exemplo, para a área policial, você tem que investir muito mais em redes e muito mais em segurança da informação, que são os dois grandes assuntos. Por exemplo, para um investigador, precisa saber tudo sobre redes e segurança. Mas se um candidato vai se preparar estudando máscara de rede e ele vai fazer uma prova para tribunais, pode ser até que caia uma questão na vida e outra na morte de máscara de rede. Vai cair, de vez em quando as bancas fazem questão realmente para derrubar todo mundo.
Mas é aquele tipo de questão que vai derrubar de verdade todo mundo, porque ninguém se preparou para isso. E eu não me preocupo com esse tipo de questão. Eu quero é que o meu aluno acerte, o candidato erre. Se os dois errarem, ótimo. Se os dois acertarem, beleza. Mas quando o meu acertar e o candidato que não se preparou conosco errar, nós estamos crescendo nosso primeiro com essa base para depois identificar as áreas e começar a crescer. Uma área que está saindo muito da linha é a área fiscal, onde a área fiscal, por exemplo, está cobrando muito TI. Então, quem está se preparando para a Cefaz, por exemplo, vai ter que começar a verificar disciplinas como banco de dados, vai ter que começar a verificar disciplinas como gerenciamento de projetos, como, por exemplo, o BPM, que trabalha com gerenciamento de processos de negócio. E eu só trabalharia com essas disciplinas caso nós venhamos a focar especificamente na área fiscal. Do contrário, nas outras áreas isso não surgiu ainda. Mas a base na área fiscal continua vigente, a base na área policial continua vigente. Então, a base de 80%, você tem que saber tudo para qualquer área. E aí, especificamente, começar a estudar algumas disciplinas que possam vir a cair. As queridinhas do momento, respondendo ao que você perguntou, são o banco de dados, que provavelmente comece a cair em várias áreas, e BI, que provavelmente também comece a cair em várias áreas. Mas ainda é uma tendência não consolidada. Por enquanto, algumas áreas estão cobrando e outras não. Em verdade, ainda se trata de um embrião, né? Bom, perfeito. Bom, eu visualizo como você tocou em algo que é fundamental. Como eu brinco, se a gente tivesse feito um script antes da live, a gente não teria algo tão perfeito como em relação ao que falou, porque eu vejo isso muito, porque a gente, no Acesso, tem um pensamento muito similar nesse processo. Eu vejo isso. Se a gente tem um comprometimento com a alta performance dos alunos, com o estudo estratégico, acho que a gente conquista isso cada vez mais. E você foi perfeito no cenário que você acabou de falar em relação a pular etapas. Isso é muito comum, Luiz. É muito comum. E eu estava falando lá no meu canal do Telegram, quem está lá não pode deixar de ver o podcast de hoje. Vai às 10 horas ao ar, tá certo? Quem não está no canal do Telegram, por favor, coloca o canal aí. Estou acompanhando. Estou acompanhando. Pronto. O canal do Telegram, quem não está, é t.me/Alan Vinícius. Equipe, por favor, coloca aí à disposição para o pessoal. E eu falo, né, sobretudo, que existe um estudo que o aluno ele precisa entender a modelagem que ele precisa ter. Ele precisa saber o que ele quer. Eu brinco, hoje o tema tem a modelagem de um campeão. Ele precisa entender o seguinte: o cara quer ser aprovado, mas ele não quer ter comportamento de aprovado. Entende? É aprovado, mas não quer ter comportamento de aprovado. Então não dá, pô. Então você vai ter o estudo da esperança. Como eu falei aqui, varinha de condão, né, Alan? De repente, você vai imaginar que todos os conteúdos vão cair na sua mente. É como você acabou de falar, e você foi perfeito quando você falou da questão da máscara de rede. O cara quer entender a máscara de rede, mas não sabe o que é rede. Como assim? Então é a mesma coisa. Quando você pensa em cenário de assuntos, esses assuntos eles estão emaranhados. E esses assuntos estando emaranhados, você precisa estudar a partir de uma estratégia. Então, se você não sabe que existe uma disposição de conteúdos, por exemplo, quando a gente fez a nossa proposta pedagógica do curso online de informática, lembra, a gente sentou, a gente estruturou e gravou em cima de toda a perspectiva de cobrança. É lógico que isso é um bastidor que os alunos não sabem, mas eles precisam entender que isso é feito com muita responsabilidade e que existe uma ordem lá. Isso é criado. Então, isso não é de repente, aleatoriamente, que é colocado e com um passo de mágica o cara vai estudar a aula, sei lá, aula 60 sem ter estudado a aula 1. Pô, não dá, pô. Então o cara, por exemplo, quer atingir um cenário de aprendizado eficiente, mas ele não construiu a rotina dele. O cara quer o cara quer fazer revisão, mas não fez o esquema. Como? Ele vai revisar o quê? Se você não tem o domínio do conteúdo, como você vai revisar? Então existem etapas, Luiz, e essas etapas estão ligadas com a forma e não com o conteúdo.
Por isso, muita gente falando do canal do Telegram, isso é muito bacana, porque o que eu criei, que eu falo lá, toda questão, e são 4 questões por dia, toda questão eu digo, eu não criei o canal para lhe ensinar constitucional administrativo. Não é para isso é só um bônus. Isso é um super bônus por ensinar isso há 12 anos, constitucional administrativo. Eu estou lhe ensinando a aumentar a produtividade estudantil. O meu foco, Luiz, total, e você sabe, você está com grandes projetos, a gente está desenvolvendo grandes projetos nos bastidores. Verdade, a galera ainda não sabe, a gente não pode contar. Muita coisa ainda, boa. Mas conta aí, Luiz, o quanto a gente está pensando em estratégia e o quanto isso é importante, não só em informática, mas na preparação. Acho que hoje, quem mais a gente conversa semanalmente sobre estratégia, a gente conversa muito sobre. E a gente vem desenvolvendo um projeto que é gigantesco. Fala um pouco sobre a estratégia no cenário de concurso e como é que isso influencia. Eu queria que você falasse da estratégia como um todo, porque você é um grande professor da área de concursos públicos. Eu brinco que antes de ser da área de informática, você é professor, porque isso é transformação de uma pessoa sair de um lugar A para um lugar B. E como essa estratégia é extremamente relevante para a informática. Entende? Esse estudo estratégico. Perfeito. Vamos lá? Do mapa a gente comigo. Claro, a gente está conversando muito, né? Muita gente boa nesse momento aí nos acompanhando, né? Vanginho, um grande beijo. A gente, de alguma forma, começa a perceber, e nós temos conversado sistematicamente sobre estratégia nessa quarentena, né? Acho que o quartel-general nos invadiu, aí a gente está... Muitas das nossas conversas não são nem especificamente sobre nada, a não ser como a gente melhora justamente essa performance que você tem ensaiado com tanta ênfase, né, e tanto bem tem feito a tantos alunos. A gente, de alguma forma, quando olha para a informática, a gente vai enxergar um cenário extremamente difícil para o nosso candidato se preparar. Já citamos o porquê, né? Ele não gosta de informática, ou talvez nunca tenha visto informática, não é do dia a dia. E isso faz com que, de alguma forma, o momento inicial seja muito difícil. O candidato precisa entender que estudar é caro. Caro no sentido de tempo e caro no sentido de investimento de esforço. Para que você possa pegar uma matéria, né, vamos usar termos de informática aqui, que é simplesmente um dado sem significado, e transformar isso em informação de verdade, que possa ser utilizada num cenário de prova, o esforço de tempo e de dedicação é extremamente grande. E quando o aluno ainda não bate com a matéria, ele olha e diz assim, meu Deus, será, como você bem disse, eu vou ter que ir para aquela aula, o investimento é maior ainda. Então, se nós não investirmos em estratégia e transformar isso em informação, para depois ainda um degrau acima, transformar isso em conhecimento, nós estamos perdendo tempo e esforço. Então, no primeiro momento, a estratégia é essa, é como se estuda, e nós conversamos já bastante sobre essa ideia de criar uma base, né? Criar uma base sólida para que você possa crescer em cima dessa base. O segundo momento, eu acho importantíssimo, Alan, é nós enxergarmos que a disciplina de informática, na verdade, são duas bem distintas na maneira com que se estuda. Você tem uma parte muito conceitual, hardware, redes e segurança da informação. Mas você tem uma parte muito prática, Windows, Word, Excel e às vezes PowerPoint. Então, nessa linha de estudos, você precisa segmentar no seu cérebro, de alguma maneira, duas abordagens que são distintas. Por exemplo, só para citar, se eu fosse fazer resumos que são fundamentais para depois de você entendendo a matéria, conseguir fazer o seu processo de revisão de maneira produtiva, eu faria, por exemplo, em hardware, redes e segurança da informação, mapas mentais. Ah, Luiz, eu não gosto de mapas mentais, que eu adoro. Eu não gosto, então usa pelo menos resumos objetivos em tópicos que vão funcionar muito bem. É uma disciplina bastante conceitual nessa primeira parte. Mas se você fizer isso para Excel, não vai dar certo, porque Excel você tem que saber as fórmulas. No Word, você tem que saber atalhos e comandos. Então você já tem que estruturar os seus resumos na forma de tabelas, porque você vai ter um ganho muito maior de consultar qual é o comando quando você, de alguma forma, tiver dúvida, né, e fazer uso desse comando. E aí vem o ponto fundamental, obviamente todas as disciplinas isso se aplica, mas em informática eu sempre evidencio, não se estuda informática sem resolver questões. É muito importante que você
possa desenvolver ao longo do processo verificações de como você desempenha. E as questões, né? E aí só para, né, citar, fazendo o nosso comercial, nós temos um curso fantástico de 6.000 questões gravadas, 1.200 de informática. Não tem assim, Luiz, de onde é que eu vou tirar a questão? Não só as questões, mas o comentário, né, de cada questão explicando o processo mental que a gente pode chegar lá. Mas quando a gente olha para a questão, um erro estratégico muito grande que eu vejo dos nossos alunos... Vou lhe interromper, eu tenho que fazer essa piada, eu não aguento. A gente fez, né, pessoal, um planejamento para que fossem 5 questões, em média, se gastar 15 minutos. Luiz fazia em 40. Cada bloco de Luiz, de 5 questões, 40 minutos, que o homem vai lá, uma revisão enorme. Hoje só quem tem acesso, Luiz, é quem é da assinatura limitada. Só a Rubi e a Diamante que tem acesso a esse curso. Ele é tão bom que a gente só possibilita para alunos que são de altíssima performance. Mas isso é engraçado. Caindo de maduro para fazer logo essa assinatura, né? Mas o carinho, como você bem disse, né? É tanto que quando você vai gravar uma questão, você não consegue simplesmente dizer, o meu orçamento me dá 5 minutos. Você coloca o seu coração em cada questão resolvida, né? Com o carinho para que realmente o nosso aluno possa crescer sistematicamente dentro dessa base. E quem acompanha as minhas aulas sabe que eu construo as aulas sempre dentro de uma historinha. Eu uso 2 recursos mais do que qualquer outros recursos em sala de aula. O primeiro é de analogias. O tempo inteiro eu fico fazendo analogia da matéria técnica difícil com coisas fáceis no dia a dia, o que é fantástico para criar um mapa mental. E o segundo eu venho contando uma historinha do início ao fim, onde cada disciplina construi um trampolim para outra. Você conhece hardware, depois dos conhecimentos de hardware você já aproveita e conhece redes, depois de redes você já aproveita e conhece segurança, o que é excelente para você caracterizar a sua linha de resumos. Mas o que eu tenho visto muito, Alan, como um erro estratégico, é a resolução de questões. Muitos dos nossos alunos estão resolvendo questões porque aprenderam o que precisam, o que é ótimo. Mas quando eles fazem, por exemplo, uma bateria de questões, resolvi 20 questões de informática hoje, legal, a leitura acertei 2, estou péssimo, acertei 18, estou ótimo, acertei 10, estou no meio do caminho. Perfeito. E aí, quando você diz assim, acertei 2, você diz, eu não sei nada. Quando você acerta 18, você diz, você já sabe tudo, que são 2 comportamentos terríveis. O eu não sei nada traz para você um peso emocional, uma carga emocional, como você bem disse. E o eu já sei tudo traz uma grande cilada de você sentar em cima desse eu já sei tudo e não continuar. Mas o aluno, por exemplo, que diz, eu acertei 10 de 20, ele diz, eu preciso melhorar. E aí ele volta a estudar tudo de novo de informática. E esse é o grande erro que eu tenho notado, Alan. Em você não conseguir identificar onde você está errando e por que você está errando. Porque você tem que conseguir fazer essa avaliação. Você está errando, por exemplo, ficando entre 2 e chutando errado. Ou você olha a questão e não sabe nada. São 2 coisas muito diferentes. Se você fica entre 2 e erra, você está a 1 passo de acertar. Se você não sabe nada, você está numa distância muito grande. E o segundo ponto é que quando você faz a questão e você diz assim, eu tenho um erro, eu costumo brincar, você tem que corrigir na hora esse erro. E aí, de novo, a gente verifica que você tem 2 abordagens em informática que são muito distintas. Se você está trabalhando uma disciplina teórica, você tem que voltar ao seu resumo de mapa mental, de tópicos, e entender se o resumo traria a você a resposta da questão. Se eu errei, mas está no resumo, significa que eu já estudei, eu já entendi o conhecimento, só não transferi para o meu cérebro, que é volátil. Eu preciso deixar isso aqui mais armazenado. Revisões e questões. Agora, se eu errei a questão, procurei no resumo e não está no resumo, aí eu preciso melhorar os meus resumos. E se eu não tiver isso no resumo, eu vou ter que voltar a assistir a aula, o que é o mais caro de tudo.
E quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo de coração aberto. Não se iluda que você vai assistir uma vez a minha aula e vai saber tudo. Não existe isso. Talvez você tenha que assistir 2, 3, 5, 10, não importa. Mas se você assistiu 10 e os seus resumos estão bons, assistir a 11ª de maneira desnecessária, isso é um investimento ruim. Assista 10 se necessário. Se for desnecessário, não vou assistir a 11ª por insegurança. Então eu até convido os meus alunos, inicialmente, quando vão pela primeira vez fazer uma bateria de questões, que eles usem o resumo. Não faz a questão do nada, faz a questão com o resumo aberto na sua frente. Não é colar, não é vergonha nenhuma, você vai validar o seu resumo. Se o seu resumo responde àquela questão, a próxima etapa é passar do resumo para a cabeça, e isso é uma estratégia interessante. Mas só funciona para as disciplinas conceituais. Se eu tiver numa disciplina como Word, como Excel, não adianta ter resumo. Aí eu brinco com o meu aluno que ele deveria se dar um castigo. E eu convido cada vez mais o meu aluno a fazer isso. Errou uma questão de Word, como castigo, abre o Word na sua frente e faça no Word aquilo que a questão mandou. Porque esse processo de dor ensina e o visual ensina. E eu aposto que se você fizer isso, você nunca vai errar uma questão pela segunda vez. Acho que são estratégias bacanas para a gente conversar um pouquinho. Acho perfeito, Luiz. E completando, fazendo um adendo ao que você trouxe, a gente tem uma estrutura, sobretudo para quem quem participa dos treinamentos personalizados, em que o aluno ele precisa fazer questões de forma parametrizada. Isso tem que estar muito claro para chegar exatamente o que você acabou de falar. Quando a gente fez o projeto das 6.000 questões, e nelas nós temos 1.200 de informática, nós temos um parâmetro, parametrizadas por isso, gente. Existe um parâmetro, existem temas ali dentro e subtemas. Então, quando o cara erra uma questão, ele sabe, primeiro, a disciplina, lógico, ele sabe o tema, e, se possível, ele sabe o subtema. Então, não é exatamente o que eu falo. O cara chega lá e diz assim, olha, eu estou péssimo em direito administrativo. Aí eu vou lá e faço algumas perguntas. Vamos lá. Você conhece os princípios administrativos? Conhece que existe o que são expressos? Ah, isso é muito fácil. Princípios, todo mundo sabe. Tudo bem. E a organização da administração pública, administração direta, administração indireta, é tranquilo você entender essa base estrutural? Ah, lógico que eu consigo enxergar isso. Tá, então vamos lá. Atos administrativos. Aí, se você perguntar a 80% dos alunos, eles vão dizer, não sei atos administrativos e não sei licitações. São categóricos. E eu brinco que são os assuntos que eu mais gosto. Aí eles olham para mim ali, você é um ET, você tá doido? Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas. Na parte de atos administrativos, você não gosta, diz que não sabe, como você acabou de falar. Aí toda vez que o cara erra uma questão de atos, o que ele vai fazer? Ele vai reassistir o programa de atos inteiro. Ou ele vai reassistir o programa de licitações inteiro. Luiz, meu programa de licitações gravado representa 10 horas. Só licitações. 10 horas. Só licitações. E quando eu estou falando 10 horas, é o cara assistindo. Se ele botar para fazer resumo, cópia, a gente sabe que isso demora muito mais. Porque o meu quadro é extremamente denso em termos de conteúdo. Culpa das canetas brega, não é isso? Das famosas canetas bregas, exatamente. Então pensa comigo, aí o cara diz assim, ó, eu não sei atos administrativos. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe quais são os elementos do ato? Ah, eu sei, ele vai dizer lá o COFIN for nome. Você sabe os atributos? Ah, eu sei. Mas vem cá, você sabe a diferença de um ato simples, complexo e composto? Aí o cara diz exatamente assim, porra, não sei o que é isso não. Então, peraí. Então, o problema dele não é em direito administrativo, o problema não é em atos administrativos, o problema é em classificação do ato administrativo. Então, quando a gente tem um estudo através de uma ressonância, porque raio-x é do passado, né? Uma ressonância, se a gente faz uma ressonância do conteúdo, a gente consegue trazer o cenário de onde está o problema do cara, pô.
Mas o cara quer fazer o seguinte, perfeito. e quando eu falo o cara, lê-se as meninas aí também, tá? É só um vício de linguagem. Então, eu chamo a atenção que se você não estrutura o seu conteúdo, se você não estrutura o seu estudo, você vai ser um eterno estudante da esperança. O que é o estudante da esperança, Luiz? Só cai o que ele acha que sabe. Aí é o que é o problema. Aí, só cai nuvem na prova de informática, não é isso, Alan? Pois essa é da esperança. Então não dá, galera. Você tem que fazer o seguinte, pô, meu resumo tá horrível na classe de classificações e eu vou gastar essas 10 horas que eu tenho aqui, ao invés de rever todo o programa, eu vou gastar 10 horas, é lógico que você não vai gastar isso tudo, é só uma questão de ênfase. Você vai gastar 10 horas melhorando o seu resumo na classificação de atos, fazendo lá uma tabelinha quanto a por exemplo, quanto à formação de vontade. Simples, complexo e composto. O cara vai entender que simples é um ato à vontade, complexo é um ato, 2 ou mais vontades, e composto tem que ter 2 atos. Porra, então apareceu 2 atos, é composto. Tem que estar isso tem que estar sim, Luiz. E eu digo muito, para trazer esse cenário que você falou da resolução das questões, todo santo dia eu quero quem está aqui no Telegram ateste o que eu estou falando aqui nos comentários. Gostaria de mandar um beijo aí para todos, né? Professora Jucineide presente, professora Vângela Luciano presente, mandando todo carinho para a gente, grandes alunos também aqui. Mas a gente está tão concentrado, Luiz, que a gente está focado no cenário. E eu digo sempre, galera, o seguinte, e não esquece disso, não esquece. Não adianta você pegar uma questão e simplesmente, Luiz, ler a questão e falar assim, eu acho que... Não aguento isso, eu acho que está certo. Ou eu acho que está errado. Ou então, coisas do tipo, se apareceu sempre está errado, se apareceu todo está errado, você está subestimando quem está fazendo a questão. E é por isso que eu criei o programa de 1.800 questões inéditas, sem entender como é que funciona com quem cria. É lógico, veja só, se eu estou criando a questão, eu já sei que está na cabeça do meu aluno que quando está escrito sempre, está errado. Eu já sei que ele vai pensar assim. Em informática também existe esse mandrake. Impressionante. E a gente vai, então, criar um cenário para estar certo. Para o cara cair na pegadinha, porque ele não quer nem ler. Apareceu sempre, está errado. Lógico que não dá para ser dessa forma. Tá? Então, você precisa ter estratégia. E essa estratégia tem a ver com a avaliação dos comandos. Tá? Então, inclusive, eu chamo a atenção para quem não está no canal. A gente está desenvolvendo um grande projeto. Eu já falei para eles, Luiz, que eu vou lançar um grande método, mas ainda é surpresa. Não tenho como falar. Em breve, a gente vai fazer um super lançamento. Vai ser bom, ótimo. A gente vai poder falar isso. Eu quero que você fale um pouquinho disso, mas sem falar o que é. Não pode, pelo amor de Deus. E não a equipe toda mimada. E um detalhe importante. Gostaria de falar aqui o seguinte. Nessa semana, Luiz, nós estaremos com a professora Jucineide, que é especialista em metodologia do ensino. A gente vai conversar na quinta-feira sobre isso, tá certo? Amanhã nós estaremos falando um caso de sucesso com o primeiro lugar no último concurso do TJ. Álamo Soares, tá certo? Estará aqui com a gente amanhã. É o primeiro lugar do concurso do TJ, vai falar sobre isso. E na quarta-feira, tem que estar concentrado para não fazer besteira. Na quarta-feira é uma live surpresa. Quarta-feira é live surpresa. E na quarta-feira, essa live surpresa, a gente lançou um card, tá no feed aqui do Instagram. Eu quero que vocês opinem. O que é que vocês acham que a gente aprendeu? O que é que a gente aprontou para vocês? Vai ser algo fenomenal. Aí, Luiz, essa de quarta-feira, você vai ver, mais do que nunca vai ser muito legal. E eu queria que você falasse muito sobre esses nossos projetos. Eu acho que na live de quarta-feira você vai ensinar em informática, quando a prova for da CESP, aparecer sempre o que o nosso aluno faz. Deixa lá o seu comentário. Só precisa estudar 5 minutos, né, Alan? Nós estamos numa frenética jornada de concepção de várias estratégias, muito dentro dessa linha que nós estamos conversando. E só para deixar muito claro o que está acontecendo, quando começou a nossa quarentena, quando começou o isolamento social, você fica imaginando o que eu vou fazer com o meu tempo livre, não é isso, Alan? Comecei a projetar novas receitas de hidromel. Eu sou um hidromeleiro caseiro, né? Faço hidromel em casa.
comecei a ver alguns projetos que eu tinha parados na gaveta e eu não consegui nem pensar em nada, gente. Eu não consigo simplesmente nessa quarentena pensar, porque o Alan me liga pelo menos 2 vezes por dia porque ele teve uma ideia nova. Esse homem é assim, a mente mais frutífera da Bahia. Cada dia que passa ele tem uma ideia inovadora e boa e extremamente diferenciada para deixar a nossa estratégia, digamos assim, por enquanto, né, Alan, ainda mais diferenciada. O que eu posso dizer só é que o que eu escutei até agora, eu já comprei. É simplesmente isso, eu já comprei. Eu vou me preparar porque eu sei que não tem nem dúvida que a minha vaga dos sonhos vai estar ali, Alan. Sério, é muita ideia boa e mais que isso, muito comprometimento, muita ideia com comprometimento com aquilo que o nosso aluno precisa. Fantástico. Vamos deixar por aqui para não falar mais, né, Alan? A única coisa que eu posso dizer é que assim, o que eu posso dizer é que a nossa ideia é que hoje eu posso afirmar de forma categórica e de forma analisada. O grande cenário é justamente buscar auxiliar os alunos a aumentar em 80% a produtividade nos estudos. É exatamente isso, 80% aumento de produtividade estudantil. Vocês vão ver, eu já vou fazer grandes vídeos já relacionados a isso. Eu vou já estar falando em números, 80% de aumento na produtividade. Não é atingir 80%, é aumentar 80% na produtividade estudantil. Tá? Então, é algo que o aluno, de fato, ele precisa encaixar na mente. E, sobretudo, Luiz, pela sua questão de experiência, eu queria que a gente falasse um pouco de um grande... A gente fala muito em dedicação dos nossos alunos, a gente cobra muito deles essa questão de comprometimento, e a gente vai ingressar nos 5 minutos finais. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre a questão da sua experiência no cenário de concursos, porque a gente sempre ouve, e eu trouxe aqui cada profissional para falar sobre a grande história de que o concurso ele não acaba. A gente falou em relação à Vanja sobre o papel do Estado. A gente falou com o Wagner sobre a larga experiência de desde quando que ele ensina, desde quando ele estava em Vitória da Conquista até chegar aqui. A gente falou com o Levi sobre os diversos concursos que são da área policial e a gente teve divulgação de concursos em meio a um caos de saúde pública. A gente teve concursos na área policial, como Polícia Civil do Paraná, como o DEPEN. Teve também a Assembleia Legislativa do Ceará. Vários concursos estão com a data de prova adiados, como é o caso da Câmara Municipal de Aracaju, que é uma oportunidade enorme. É uma das coisas que eu gosto de trazer em relação à estratégia. Quando você fala da Câmara Municipal de Aracaju e o aluno vai olhar no YouTube, que todo mundo sabe aqui, quem não acompanha meu canal no YouTube, pelo amor de Deus, vai lá, tá? Muito material, são mais de 20 mil seguidores no YouTube, é o Alan Vinícius Professor. Você vai ver que não tem aulas sobre, por exemplo, a legislação de Aracaju. Ora, se você não tem aulas sobre a legislação de Aracaju, é muito simples, você não tem uma oferta drástica de conteúdo. Se você não tem uma oferta, você não tem uma demanda qualificada. Ora, então a concorrência qualitativa ela diminui, é lógico, então é oportunidade, é janela de oportunidade. Então, Luiz, é muito importante que a gente entenda, eu gostaria de agradecer também essa parceria, muito bacana, muito obrigado pelas palavras. E faço das minhas palavras, da sua. Luiz, hoje, ele funciona como, além de grande professor de informática do Acerte, dos projetos do grupo Acerte, né? Porque é o Acerte presencial, é o Acerte online, tem projetos que envolvem o Alan enquanto professor. Eu sempre digo que eu trago a ideia e coloco nas mãos de um grande desenvolvedor, porque a ideia é transformar o que os meus olhos brilham em realidade. Como eu brinco, eu consigo ter algo na mente. Eu falo, eu trago isso e falo, Luiz, resolve isso. Porque isso vai trazer os 80% de aumento de produtividade. Isso eu tenho certeza que vai gerar. E a gente vai ensinar isso no método. Porque eu vejo muita dor do aluno, Luiz. É exatamente o seguinte, a gente fala assim, poxa, organiza esses estudos, planeja isso, faz isso. Mas o cara diz assim, mas eu não sei fazer isso. E assim, eu também não sei informática e tem lá o Luiz que me ensina. Então, como fazer isso?
essa a ideia. É isso que a gente vai ensinar a você. Como você conquistar esse aumento de 80% de produtividade. É isso. É essa a ideia que você tem que estar na mente. Então, eu queria que você muito falasse sobre esse cenário dos concursos públicos no Brasil e, sobretudo, para que os alunos, de fato, eles mantenham acesos esse estudo para que essa volatilidade da informática não gere que os conteúdos eles vão embora, né? Por achar que não terá o concurso. Não, então, beleza? Fala isso pra galera aí. Perfeito. A gente já escutou muitas vezes e vai continuar escutando tantas vezes, os concursos acabaram, não vamos mais ter concursos. Não é de hoje, é desde sempre que nós escutamos isso, né? E não vão acabar de forma alguma. Toda vez que eu me encontro na minha vida, sempre numa situação de dificuldade, e todos nós nos encontramos em vários momentos, né? Eu sempre procuro pensar assim, eu procuro delinear qual é o pior cenário e qual é o melhor cenário. E se eu souber qual é o pior cenário e o melhor cenário, e eu conseguir ter respostas para esses dois cenários, o que vier no meio do caminho está mais ou menos, né, se adequa a essas necessidades. Qual é o nosso pior cenário? Pior cenário nunca é o cenário de não vamos mais ter concursos. Isso não existe. A gente vai continuar tendo concursos, sim. O pior cenário é a quarentena demorar muito mais do que nós desejarmos e os concursos voltarem, né, num período maior do que nós gostaríamos. Esse é o pior cenário. Qual é o melhor cenário? Amanhã está tudo resolvido, acharam a cura e amanhã tudo volta ao normal. E aí, se tudo voltar ao normal amanhã, e estamos falando aqui de hipóteses, não estamos falando aqui de possibilidades, nem da chance disso acontecer, só fazendo o exercício de pior e menor cenário. Se tudo voltar amanhã, como nós tivemos um hiato muito grande, você vai começar a ter concursos em maior ênfase. Então, nós vamos ter muitos concursos. Vamos pensar pelo melhor cenário. Se nós voltarmos já a ter muitos concursos, a pergunta é, você está preparado para isso? Se amanhã tiver um concurso, você está pronto. E eu escuto muito dos meus alunos isso, Alain. Eu escuto muito assim, de vez em quando, aquelas conversas de corredor, né? Professor, que bom que o concurso foi adiado. E você diz, como assim? Que bom que o concurso foi adiado. Ele, sim, agora eu vou ter tempo de estudar. E a gente escuta muitas vezes muita gente querendo um tempo extra, querendo um tempo a mais. Então chegou esse tempo agora, esse momento. Agora vamos pensar no pior cenário. O pior cenário você vai ter um concurso num tempo maior do que você gostaria, né? E nesse momento você precisa entender que muita gente que não tiver a sua condição emocional, como bem colocou o Alain, vai desistir no meio do caminho. E aí, se nós pegarmos aquela nossa analogia da fila, que sempre funciona para os concursos, muita gente vai sair da fila porque vai desacreditar, vai parar de estudar. E se você continuar estudando, mesmo que demore um pouco, quando chegar lá na frente, você vai estar na frente da fila. Quantos concursos você quantos concursos você bateu na trave e agora você vai estar muito melhor preparado. Então, se nós entendemos que o pior cenário é você chegar numa condição muito melhor preparada que a grande maioria, e o melhor cenário é ter muitos concursos amanhã, os dois cenários me servem muito bem. A única coisa que eu preciso fazer para os dois cenários desculpa a interrupção. Continuar estudando. 1 minuto e meio, tá? Então, 1 minuto para fechar. Continua estudando, continue a nadar, como diria Dolly, porque é só o que você precisa fazer. E aproveita esse ato para dar um salto de patamar. Vamos chegar num outro patamar para usar nossas linguagens do momento. Se você nunca fez um concurso, e a gente já escutou várias vezes isso, Luiz, eu não vou fazer aquele concurso porque cai uma disciplina que eu não conheço, está na hora de conhecer. Porque esse é o momento que nós temos que usar a nosso favor. E, sobretudo, Luiz, basta você olhar que enquanto tem muitos que estão especificamente aqui engajados, existem várias situações de estudantes, de instituições que simplesmente estão paradas. Elas sumiram, os alunos sumiram. E, de repente, você que está com essa janela de oportunidades, usando a linguagem do Luiz, você pode aproveitar isso, botar em prática e, consequentemente, aumentar a produtividade nos seus estudos. Assim que acabar a live, e isso vai ocorrer daqui a 40 segundos, deixe o seu comentário no que você acha que vai ser
a live da próxima quarta-feira. Vai ganhar um grande abraço virtual se acertar. Beleza? Que vale muito nesse momento. Grande prazerzão enorme, gente. Matou a saudade muito grande. Muito mesmo. Um grande beijo, um grande abraço para todos que nos acompanharam.